O JPP traz-nos aqui uma proposta de alteração a um diploma que é efetivamente e provavelmente o diploma mais importante daquilo que é o sistema educativo regional. O diploma que consagrou um modelo para a região autónoma da Madeira, ao nível da autonomia e gestão das escolas, não só nos órgãos de topo, mas também nos órgãos de gestão intermédia. Nós estamos aqui a falar de uma ínfima parte daquilo que é o cerne do 4/2000 e com as alterações depois introduzidas com 21/2006. E eu gostava de alertar este plenário e até alertar a opinião pública que nós estamos a falar do cerne, de uma partícula muito pequenina dentro de um diploma que é, de facto, um marco na gestão das escolas e na autonomia do sistema educativo regional, que foi um marco da social-democracia, mas um marco muito participado por diferentes sensibilidades e diferentes sectores das comunidades educativas regionais e que, para quem se lembra, e há pessoas aqui que têm memória e que se lembram desses tempos, de 99, 2000 e 2001, sabemos que este foi, de facto, um momento de charneira e de transição que foi, se calhar, até um pouco mais além do que aquilo que se pensava que era possível fazer com a atual lei de bases, porque ela é a mesma, é a de 86, com a lei de bases do sistema educativo português. E, por isso, deixava este alerta para que percebêssemos onde estamos a tocar. E deixava mais uma nota prévia do elogio do grupo parlamentar do PSD, em primeira instância, para os atuais e os que, ao longo destes anos, fizeram a história da gestão executiva, pedagógica e de assembleias de escola nas nossas escolas da Madeira. Em todas elas, sejam desde o pré-escolar ao 12º ano. A nossa primeira palavra de apreço vai para os atuais conselhos executivos e que neste momento atual, num momento difícil, nos últimos 2 anos, tiveram uma prova de fogo, uma prova completamente diferente daquilo que estavam preparados e que deram respostas cabais, muito assertivas e que, acima de tudo, conseguiram manter, juntamente com os docentes e com os não docentes das escolas, conseguiram manter um sistema educativo de pé, erguido, a cumprir com o essencial das suas funções e a fazer aquilo que é o mais importante na nossa sociedade, que é a promoção do sucesso educativo, a promoção da relação de ensino-aprendizagem, num momento muito difícil, como foi o momento desta pandemia. E o nosso primeiro elogio vai para essas pessoas, para esses homens, para essas mulheres, que trabalharam horas a fio, fins de semana e de feriados, para que em alguns momentos as escolas pudessem estar abertas, para que em alguns momentos o ensino à distância pudesse acontecer. Gostava também de deixar mais uma nota e dizer ao Sr. Deputado Paulo Alves que gostei muito de o ver vir aqui a este palanque ler o preâmbulo do Decreto Legislativo Regional 4/2000. É um reconhecimento, penso que é um reconhecimento da sua parte, justo, de que fizemos um trabalho aprofundado ao nível da autonomia e gestão de escolas e que com 21 anos poderá, e aí estamos de acordo, poderá necessitar de alguns ajustamentos, poderá necessitar de algumas melhorias, estamos plenamente de acordo, mas fizemos um trabalho aprofundado à data e, volto-lhe a lembrar, extremamente participado com sensibilidades e tendências de diferentes sectores. E, nesta linha, perguntava-lhe se concorda ou não, a tal pergunta retórica, se concorda ou não que a gestão das escolas na região autónoma da Madeira é uma gestão participada, é uma gestão democrática. Existe algum organismo público na saúde, na justiça, em qualquer área, existe algum organismo público onde o dirigente interno máximo, os dirigentes internos máximos, sejam eleitos diretamente entre pares
da mesma profissão ou das categorias técnicas superiores, assistentes técnicos, auxiliares, mas onde participem também nessa eleição os clientes, neste caso os alunos não participam nessa eleição, onde participem nessa eleição os responsáveis desses clientes, os pais, os encarregados de educação que participam nessa eleição, onde participam ainda, inclusivamente, em alguns momentos, membros de autarquias e membros de forças vivas das diferentes localidades. Isto para dar uma nota a todos que é difícil de encontrarmos na administração pública um modelo de gestão tão participado fora da comunidade, onde a comunidade se abre tanto e simultaneamente tão democrático. Portanto, todas as pessoas que vão a votos legitimadas não só por aqueles que trabalham dentro das quatro paredes da escola, mas por aqueles que trabalham, por aqueles que aprendem e por aqueles que, estando fora da escola, também fazem parte da dinâmica da comunidade educativa. Porque foi isso que nós quisemos construir ao longo da história. Foi uma comunidade educativa, e temos orgulho nisso, uma comunidade educativa que participa na vida da escola, que participa nas decisões internas da escola. E nessa perspectiva, eu acho que limitar a discussão, a limitar a análise e discussão do 4-2000 ou do 21-2006 unicamente a sabermos se vamos ou não continuar a manter que o Presidente do Conselho Executivo possa ser reeleito mais do que 3 vezes. Vamos ou não permitir que o Presidente do Conselho da Comunidade, e aqui custa mesmo, que o Presidente do Conselho da Comunidade ou que o Presidente do Conselho Pedagógico possam ser eleitos mais do que 3 vezes. Vamos ou não permitir que outras participações possam ou não possam acontecer ao nível do pré-escolar e do primeiro ciclo. Na minha humilde opinião, é reduzir aquela que é a essência da autonomia e da gestão das escolas. E queria deixar um alerta, até para poder elucidar bem toda a comunidade educativa e toda a opinião pública. O 4-2000M e o 21-2006 só exigem obrigatoriedade de presença do quadro da escola ao Presidente do Conselho Executivo com 5 anos de experiência, com 5 anos de serviço e com experiência no cargo ou formação específica. Para os vices... Posso falar, Sr. Deputado Ricardo Lombo? Posso? Obrigado. E para os vice-presidentes, se calhar é bom ler, porque sei que isto no Partido Comunista pode não ser bem assim. Para os vice-presidentes e para os restantes cargos, o que diz é que devem ser. Enquanto que no Presidente, de facto, diz lá obrigatoriamente, nos outros diz devem ser. Ou seja, é a lei que já deixa a porta aberta para que outros possam se candidatar. E era bom que outros se candidatassem e era importante que outros aparecessem. Isso não está em causa. Agora, reduzirmos a discussão a este assunto é claramente pequenino e redutor. Mais um assunto, mais um aspecto. Em algumas escolas é extremamente difícil conseguir ter alguém para se candidatar a Presidente do Conselho da Comunidade e a Presidente do Conselho Pedagógico. Porque, de facto, são cargos muito pouco atrativos. São cargos onde as pessoas exercem com uma dose de voluntariado muito grande. São cargos onde as pessoas dão muito mais de si, porque não têm quase que horas nenhumas, nem qualquer tipo de compensação. Importante que a opinião pública diga isto. Não há compensações para os cargos de Presidente do Conselho Pedagógico, nem do Presidente do Conselho da Comunidade Educativa. Poderá haver, no Conselho da Comunidade Educativa terá 2 horas de redução no horário por lei, no Conselho Pedagógico terá aquelas que a escola, no âmbito da sua autonomia, conseguisse ceder, porque a lei nem sequer prevê horas para isso. Estou errado ou estou certo? Portanto, limitar esta gente, limitar estes cargos, é extremamente redutor e pequenino e faz-me pensar quais serão as reais motivações. Depois, pensemos assim, o Conselho da Comunidade Educativa é o órgão da Assembleia de Escola. Nós estamos a limitar o órgão da Assembleia de Escola ao exercício de funções por 3 mandatos. Então, será que estávamos disponíveis para limitar esta Casa ao exercício de funções a 3 mandatos? Será que estávamos disponíveis para limitar a presidência da Assembleia a 3 mandatos? Será que estávamos disponíveis para discutir isto? Reparem, nós estamos a pôr as coisas neste ponto. Depois, eu gostava de deixar uma nota. Não tenho dúvidas que a região autónoma da Madeira propicia aos seus docentes as melhores condições para o exercício de funções executivas e pedagógicas. Para o exercício de funções executivas e pedagógicas, e sublinho a palavra pedagógicas, porque o que era fundamental era aprofundar a pedagogia.
E nós não cortamos, apesar desta grande redução de número de alunos, perdemos 15 mil alunos nos últimos anos, como todos nós bem sabemos, não cortamos horas, nem cortamos no número de vice-presidentes ou no número de adjuntos, apesar de toda essa redução. Mantivemos as condições para que o órgão executivo pudesse continuar a funcionar. E o que eu gostava de convidar à reflexão de todos é se estaríamos disponíveis, sim, para pensar uma alteração ao diploma de autonomia e gestão de escolas na região que seja enquadrado numa própria alteração à lei de bases do sistema educativo português e àqueles que são os limites da própria Constituição da República Portuguesa. Estaríamos disponíveis para repensar, de facto, um sistema educativo português, um sistema educativo aberto e que pugnasse para que houvesse, efetivamente, nas regiões, sensibilidades para diferentes aspectos locais e regionais dessas mesmas realidades nos nossos currículos? Ou continuamos ancorados e presos a um sistema educativo de currículo único, centralizado, que não olha às especificidades das suas regiões, sejam elas insulares, sejam elas interiores? Estamos disponíveis para pensar a este nível e para pensar a gestão pedagógica a este nível? Estamos disponíveis para repensar a lógica dos exames nacionais, que hoje se confundem com conclusões de ciclo, mas, acima de tudo, com o acesso, com as provas de ingresso e do ensino superior, e mistura-se tudo isto e diz-se que isto é a avaliação do sistema educativo? Estamos disponíveis para repensar a reorganização entre ciclos? Fará sentido, no sistema educativo português, continuarmos a ter um segundo ciclo, como temos hoje, desmembrado ali a meio, entre que não é primeiro, que não é terceiro, que violenta as crianças ali de um lado para o outro? Faz isto sentido? Esta, sim, seria debater a autonomia e a gestão das escolas. Este seria repensar um novo modelo para um sistema educativo regional, fosse ele na Madeira, fosse ele nos Açores, fosse ele em Trás-os-Montes. Reduzir o diploma de autonomia e gestão de escolas à eleição do cargo de Presidente Executivo, porque eventualmente há uma situação que Vossa Excelência acha que está menos bem, e dizer que isso é perpetuar no poder e criar vícios, é desrespeitar aqueles que fizeram a história do sistema educativo regional ao longo destes anos, e eu acabo como comecei, elogiando todos aqueles professores, docentes, professoras e professores que, ao longo destes anos, têm feito a história do sistema educativo regional e dado de si, e particularmente nos últimos 2 anos, feito com que, em tempo de pandemia, a educação não tivesse parado na região. Muito obrigado.